Olá, já tô? Alguém pode me dizer no chat? Já comecei a transmitir? Gente, tô ao vivo já, tô transmitindo. Tá ok? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Sim? Ah, bom. De repente dá um lapso, eu já estava te mandando uma mensagem, Karine, vem cá, eu tô ou não tô? Tá, tô, tá todo mundo me ouvindo. Ok. Bom, vamos começar, fôlego, porque o tema hoje é complexo e longo, né? Eu estou aqui com um roteirinho do que eu vou trabalhar hoje, então, só para situar e para a gente não se perder, tá bem? Bom, a primeira coisa é que nosso encontro hoje vai ser um pouco atípico, porque queria combinar com vocês o seguinte: se eu ficar lendo o chat, eu acabo perdendo o fio da meada, me perco, né? Então, vocês podem ir escrevendo, depois eu retomo para a gente discutir, tá? Nosso encontro hoje vai ser um pouco diferente, porque é, normalmente a gente está transmitindo via Zoom, então é possível reunir é, os membros de Apola Brasília, aqueles que querem participar online, podem participar, e a gente transmite por YouTube, então fica melhor um pouco, né? A conversa depois fica um pouco mais interessante, né, do que desse jeito. Mas dessa vez a gente não conseguiu, então vai ser por aqui mesmo e vamos recorrer ao chat para depois a nossa discussão, tá bom? Então, por isso eu não vou ter esses recursos de PowerPoint, vou recorrer aqui àquela o quadro branco à moda antiga, tá? E contar com meu com meu desenho, espero que fique legível aí para vocês, né? Bom, eu queria fazer uma observação sobre a bibliografia. A bibliografia ela é bastante extensa, ela abarca também o tema das psicoses, o esquema R, o esquema I, que são os próximos temas. E todas as ideias que eu trago hoje, que eu vou trazer hoje para vocês, para trabalhar, elas estão ali contempladas naquela bibliografia, tá bem? Eu não coloquei e não coloco na bibliografia que tenho enviado para vocês as referências editoriais das obras de Lacan, porque tem gente que lê em espanhol, tem gente que lê em Staferla, tem gente que lê em Rodrigues Pontes, mas eu procuro sempre buscar nas citações a versão da nossa edição aqui da Zahar, tá? Com algumas ressalvas. Bom, o tema hoje é o objeto A, né? Ele é reconhecido pelo próprio Lacan como a sua invenção. Eu acho que a invenção de Lacan é muito mais abrangente, mas o conceito de objeto A é fundamental em um duplo sentido. Primeiro, pela sua importância, né? E como conceito fundamental que tem uma série de desdobramentos teóricos, tá? Então, é bastante complexo esse tema e tem várias possibilidades de articulação, mas eu não tenho a pretensão e nem a capacidade de explorar todas elas, então eu decidi abordar o conceito de objeto A de maneira a poder articulá-lo melhor com os temas seguintes do seminário. Tá? As estruturas clínicas, especificamente neuroses e psicoses, que a gente vai trabalhar, assim como também os esquemas R e I, que Karina Ciuto vai trabalhar com a gente, tá?
Bom, eu vou abordar o tema hoje a partir do fantasma, desde a perspectiva do desejo e da extração do objeto A, na relação do sujeito com o outro, tá? Mas, antes, eu queria fazer algumas breves, antes de entrar aqui no tópico 1, eu queria fazer algumas breves considerações sobre a questão da estrutura, retomando alguns pontos que Karime trouxe no primeiro encontro desse seminário, tá? Antes de qualquer coisa, é super importante lembrar que estrutura é um conceito, não é um ente, uma coisa, um ser. Ela é uma ferramenta que nos permite manejar a clínica. Como Karime mencionou aqui no primeiro encontro, né, é muito comum a ideia de que uma estrutura clínica, como a psicose, a neurose ou a perversão, descreve entidades, pessoas caracterizadas por traços específicos, tá? Essa foi a concepção de estrutura de autores importantes do lacanismo no Brasil, como Joël Dor, Gérard Pommier, entre outros. Nasio também, autores bastante lidos aqui no Brasil. Para eles, estrutura tinha um sentido de edificação, tal como na arquitetura, com colunas e vigas, né? E o pilar principal que mantinha a estrutura de pé seria a função paterna. Essa concepção de estrutura mostra para a gente o que é fundamental, mas não corresponde à estrutura de linguagem de Lacan. Mesmo que essa concepção de estrutura, de edificação, né, mesmo que ela seja postulada como uma estrutura de linguagem, ela não está constituída como aquela de Lacan. Não está constituída por elementos diferenciais que impedem a distinção entre níveis, né? Então, a tendência a fazer das estruturas clínicas uma forma de classificar as pessoas esquece que as estruturas são clínicas. Não é para se aplicar às pessoas em geral, como mencionou Karime no primeiro encontro, né? Então, a gente tem que pensar a diferença entre a estrutura de linguagem e a estrutura de uma edificação, né? Que também não é o que a gente vai fazer hoje aqui, não vai dar tempo para isso, né? Mas uma diferença fundamental é preciso ressaltar, que a estrutura de linguagem é composta de elementos significantes que são covariantes e a estrutura de uma edificação não, tá? Essa é a diferença básica fundamental. Então, os elementos de uma estrutura, né, a estrutura de uma edificação, eles são substanciais, são concretos. E como frequentemente é considerado o pai no Édipo, por exemplo, né? O pai no Édipo tem que ser um homem com pênis para fazer a diferença com a mãe, né? Isso é tomar a estrutura de Lacan como uma edificação, né? Então fica aquela viga mestra que sustenta a casa de pé, é a função paterna, encarnada necessariamente por um homem, né? Bom, numa edificação, se a viga mestra sai do lugar, a casa cai, né? Bom, então, se a estrutura de linguagem, ela é composta por elementos que são covariantes, se um elemento muda, o que significa a covariância? Que se um elemento muda, o outro necessariamente muda, né? Então, quer dizer que a estrutura pode mudar? Dá para mudar tudo? Dá para passar de uma estrutura para outra? Dá para passar de psicose para neurose? Não. Não é bem assim. Por exemplo, vamos pegar aqui a fórmula da histeria. Eu posso apagar? Eu vou apagar, tá, gente? Se não dá para vocês... Vou apagar isso aqui, ok? Não vou precisar do quadro bastante hoje. Tá dando para ver? Tá dando para ver bem o quadro? Alguém me dá um alô aí. Acho que tem um delay. Vocês estão aí? Ou eu estou aqui? Essa é a pergunta. Ufa, obrigada. Ótimo. Tá bom. Então, vamos tomar como exemplo a fórmula da histeria, tá? A gente tem aqui azinho,
sobre menos φ. Como é que tá saindo aí? Ok. Tá bem? Então, azinho sobre menos φ, punção, né? Isso aqui do lado do sujeito, né? Uma posição de objeto articulada a uma falta vinculada a um outro sem barra. Essa é a fórmula da histeria, né? A gente tem aqui esse elemento fundamental, porque ele representa aqui a inscrição da lei da estrutura, eu vou trabalhar isso com vocês logo adiante, que permite a covariância de seus elementos, tá bom? É a lei da estrutura que permite isso. Então, numa análise, a ideia é que se possa passar daqui para aqui. Ok? Essa é a estrutura da histeria, essa é a estrutura da neurose. Tá? Então, sim, haveria aqui uma mudança de estrutura. Né? A direção da cura é levar de uma estrutura histérica a uma estrutura da neurose, como descreve a fórmula do fantasma. Tá? Um outro exemplo. Se pai, que é um significante, assume um outro valor, né? E uma outra significação, um sintoma pode desaparecer por isso? Certamente que sim. Né? Um sintoma pode desaparecer se os elementos da cadeia significante que o determinavam, se eles mudarem de lugar. Um outro exemplo. A psicose a rigor não é considerada uma estrutura, porque o que define uma estrutura é o seu fechamento. E na psicose isso não acontece. Vocês vão ver isso com Karina quando ela for trabalhar o esquema I. Mas, numa análise do discurso das psicoses, a gente tem manifestações de holófrase, como, por exemplo, com a palavra plena ou a palavra vazia, que se escreve assim. S sobre S, significante sobre significado, sem a barra, isso é a palavra plena, significante sobre zero, essa é a palavra vazia. São tipos de holófrase perfeitamente são passíveis de leitura na análise de discurso nas psicoses, tá? Seria possível passar disso para isso aqui, que é a estrutura, a neurose? Não é possível. Não é possível. Por quê? Porque S barrado, punção de A, tem como condição a extração do objeto A. É isso aqui que isso quer dizer, tá? Que esse losango representa. E isso, a extração do objeto A, é um dado irrevogável, é uma operação irreversível, que pode acontecer ou não. Tá? Mas, mais uma observação sobre a estrutura. Se a gente assume trabalhar com a noção de estrutura de linguagem de Lacan, a gente perde a possibilidade de estabelecer a origem, o centro e o destino. Exatamente o que é possível numa edificação. Qual é a origem, qual é o centro daquela edificação, qual é o destino, é possível estabelecer ali. E também é possível numa perspectiva desenvolvimentista, evolucionista, como é a da constituição subjetiva ou da constituição psíquica. Bom, se o objeto A tem uma repercussão grande, assim, no ensino de Lacan, é de se esperar que tenha também na clínica, né, não? Então, a gente pode pensar o seguinte: que consequências o conceito do objeto A pode trazer para a prática clínica? O que a gente tem com Freud e que ainda prevalece na direção das análises até hoje é a clínica orientada pela função paterna, em que o Édipo se estabeleceu como uma espécie de hermenêutica, assim, é a chave de leitura clínica por excelência. Os grandes casos de Freud, os casos que ele trabalha, Dora, o pequeno Hans, etc., o Homem dos Ratos,
né? São todos lidos na chave do Édipo, né? Então, os casos todos acabam redundando, né, quando lidos nessa mesma chave, redundam como carência paterna. O problema é o pressuposto universal do desejo incestuoso. Todo indivíduo nasce com um desejo sexual incestuoso que precisa ser limitado pelo pai. Nasce com pulsões provenientes do corpo, né, que também precisam ser limitadas. Essa é a ideia, né? Então, qual é a novidade que o conceito do objeto A traz para a clínica psicanalítica? Justamente a possibilidade de ir além do pai, né? Traz uma outra perspectiva de leitura clínica, né? E isso, por exemplo, franqueia o trabalho com as psicoses. Edelstein trabalha muito bem esse tema no livro indicado para vocês na bibliografia, que é o das estruturas clínicas. Está em espanhol só. Lá ele propõe que a clínica do objeto A implica uma espécie de retificação teórica sobre o que se coloca como um elemento determinante, fundamental da posição do sujeito, que não é a função paterna, e sim a extração do objeto A. Tá? Daí ele propõe que a clínica psicanalítica se diferencia a partir da extração do objeto A em dois grandes campos, a depender da extração ou não do objeto A. Essa oposição entre esses dois grandes campos, ela é bem precisa, né? E é definida como o campo do intervalo e o campo da holófrase. A função paterna não é o determinante fundamental da posição do sujeito. Nem desejo e nem gozo são produzidos pela função paterna. A gente vai trabalhar hoje a questão do desejo, tá? O tema do desejo. Então, desejo não é vontade de, ter vontade de, não corresponde à vontade. Desejo, para Lacan, é estar causado por uma falta, é ter como motor uma falta, tá? É uma fantasia neurótica acreditar que o pai produz ou causa a incompletude. A novela edípica, essa que a gente conta como analisando e que escuta também como analista, que é, mamãe isso, papai aquilo, essa novela é aquela dourada na pílula da incompletude que é estrutural. A incompletude é da estrutura da linguagem, tá? E não é causada pela função paterna. Isso é uma espécie de, essa fantasia neurótica é uma espécie de manobra neurótica para dar conta dessa falha estrutural, né? Então, o romance familiar, a novela familiar, o mito individual do neurótico serve justamente para recobrir essa falha que é da estrutura. Né? A clínica do objeto A não abandona as estruturas freudianas da neurose, da psicose, da perversão, mas aborda essas estruturas desde uma outra perspectiva. Então, agora, eu vou entrar no primeiro tema, que é o do objeto. Tá? Lacan designa o objeto por uma letra ou por uma razão. Não, uma razão eu vou trabalhar lá na frente, que é a questão da divisão. Ele designa o objeto por uma letra justamente por conta da questão da identidade, tá? A palavra tem sempre um efeito metafórico. O significante engendra sempre um sentido. E Lacan quer evitar isso, preservando, através da letra, o esvaziamento de qualquer significação desse objeto. Então, ele nomeia esse objeto com uma letra justamente para esvaziar de significado, de significação e de conteúdo esse objeto. Tudo bem, então tá, o objeto é A, mas continua sendo objeto, né, não? A palavra objeto está aí. E daí, bom, a gente encara o mesmo problema com o termo objeto, que é apropriado para designar a função geral da objetividade. Mas aquilo que está em jogo com o objeto A é um objeto, e aí cito Lacan no seminário 10, não está nas citações de vocês poderiam abrir as citações para melhor acompanhar quando eu for ler, né?
Não tem muitas, eu fui econômica hoje, pela extensão da fala, falei, não, vou aborrecer todo mundo com um monte de citação, deixa eu ser bem econômica aqui. Então, essa primeira é do Seminário 10, mas é muito curtinha, não está aí na lista de vocês. Então, ele vai dizer que o objeto A é um objeto externo a qualquer definição possível da objetividade. Então, a gente tem um objeto que não é objetivado aí, tá? E é como corte que esse objeto A mostra a sua forma. Isso está no Seminário 6. Eu não vou trabalhar hoje o objeto A como corte, porque seria necessário um encontro só para esse tema, porque a gente teria que entrar em questões da topologia, o que levaria muito tempo, né? Eu decidi seguir por outros caminhos, justamente para poder articular melhor o caminho que me parece, que se articula melhor com o que vem depois, nosso tema no seminário. Uma definição de objeto A, e aí vocês têm a primeira citação, que é de Lacan, no Seminário 13, aula 1 de junho de 66. O objeto A é a colocação em jogo do que há de fundador para o sujeito em sua relação ao outro. Na Conferência de Baltimore, de 66, Lacan diz que se a gente quiser encontrar o sujeito, a gente tem que procurar pelo objeto. A gente tem que buscar o objeto para encontrar o sujeito. O que quer dizer que o sujeito se realiza no objeto. Justamente porque o sujeito se desconhece, né? E por mais que tente se localizar na cadeia, ele não consegue se encontrar nela, na cadeia significante. Ele só se localiza, porque só se localiza na cadeia nos cortes, nos intervalos. Justamente porque o sujeito sofre o efeito mortífero do significante, né? Então, Lacan vai dizer que o sujeito, ele descreve o sujeito como tendo uma inefável e estúpida existência. E ele fala isso quando descreve o esquema lambda. Eu vou colocar aqui para vocês. Não está pagando direito. Aqui o esquema lambda. O sujeito está aqui, Lacan vai dizer, em sua inefável e estúpida existência, ele está estirado, ele está espalhado nesses 4 pontos do esquema, e não corresponde a nenhum deles, né? Se correspondesse, o sujeito não estaria no intervalo entre os significantes, e sim corresponderia a um significante. Seria um sujeito passível completamente de representação, tá? Então, esse seria esse sujeito e sua inefável e estúpida existência, A, seus objetos, a linha, seu eu. Putz, eu botei isso aqui ao contrário. A linha, o seu eu, tá do lado de cá, né? E azão é o outro, o grande outro, o lugar onde o sujeito pode colocar a pergunta pela sua existência. Tá? Agora, em que medida o sujeito se realiza pelo objeto? O sujeito resgata algo do efeito mortífero do significante através do objeto A, justamente através do objeto causa do desejo. O que nos resgata de não ser nada é ser tomado como objeto A pelo outro, é ser tomado como objeto causa do desejo do outro. Tá? Daí a gente vai para a segunda citação, que é do Seminário 17. E aí eu acho que essa citação eu não chequei na versão das AA como é que tá. Eu acho que eu traduzi. Depois, se vocês checarem, vocês podem me dizer se é isso mesmo, né? Bom, se vocês encontrarem diferença das AA, é porque eu traduzi do espanhol, tá? O objeto A é o que todos vocês são. Enquanto estão postos aí, cada um, o aborto do que foi, para aqueles que lhes engendraram causa de desejo. É aí onde vocês devem reconhecer-se. A psicanálise o ensina. Então, eu devo me reconhecer no que sou, no desejo do outro. Tá? Algumas considerações sobre objeto ainda. Vamos ver. Freud concebe o objeto como perdido.
o que coloca o sujeito, justamente por esse objeto ser perdido, o sujeito fica numa busca incessante por um encontro impossível com esse objeto, né? O objeto é perdido por conta da impossibilidade da repetição, tá? Ele não é perdido desde sempre, ele é perdido porque é impossível repeti-lo, repetir a experiência de satisfação primeira. A primeira experiência de satisfação, ela é uma composição de traços mnêmicos associados. Por exemplo, imaginem um bebê com fome e a mãe oferece o seio para esse bebê. Junto, né, dessa mamada, né, tinha assim uma luz do sol incidindo do poente, assim, muito gostosa, muito quentinha, né? Uma música que o vizinho tocava no fundo, a vovó que chega e fala alguma coisa com aquela fala mansa e passa a mão na cabecinha do bebê, né? Isso é denominado por Freud como vivência de satisfação. E esse objeto inscrito aí, né, da primeira experiência de satisfação, é impossível ser reencontrado na segunda experiência, que seria a repetição da primeira, tá? É impossível, porque como é que você vai juntar tudo isso de novo, né? Você pode até juntar tudo isso de novo e nesse dia o bebê estava com a dor de barriga, né, e não passou pela mesma experiência, né? Então, a associação das representações não é a mesma na primeira e na segunda inscrição. Essa ausência fundamental, ou seja, oriunda da impossibilidade de reprodução da primeira experiência de satisfação, ela fica como pano de fundo sobre o qual vão se dar as experiências subsequentes, os objetos subsequentes, como anal, fálico, genital, amoroso, tá? Tudo isso são as fases subsequentes, né, do desenvolvimento psíquico, né, e tem como pano de fundo essa ausência fundamental. Bom, isso tudo está claro em Freud, certo? Não é desse modo que Lacan pensa a repetição. Não é desse modo como um encontro impossível com o objeto e a satisfação primeira. A repetição em Lacan, ela é decorrente da insistência do significante e ela se articula com o automatismo da cadeia, tá? Bom, ainda algumas considerações sobre o objeto. Para Lacan, a linguagem impõe a morte da coisa. O significante remete a outro significante e ao significado. Nenhum deles remete à coisa, tá? E o objeto diz respeito a essa outra dimensão da coisa, né, que é estabelecida pelo significante. Então, sobre a base dessa morte da coisa e a criação do objeto como efeito do significante, surgem no mundo do sujeito falante, eu vou usar falacer, né, que é um neologismo de Lacan, para me referir a esse sujeito falante, né. A partir disso, surge no mundo do falacer vários tipos de objetos que não existem no mundo natural. Tá bom? Tá claro? Então, o objeto é caracterizado por Lacan, por um lado, nas 3 manifestações subjetivas da falta, que é a frustração, a privação e a castração, tá? E por outro lado, não vou trabalhar isso, vou trabalhar esse outro lado aqui. Por outro lado, tal como funciona no desejo, na pulsão, no fantasma e na dialética imaginária, tá? No desejo, o objeto funciona como uma pura falta, causando o ato do desejo. Na demanda e, consequentemente, na pulsão, lembram da fórmula da pulsão? S barrado pulsão de D, demanda, né? A pulsão se articula a demanda. Pulsão é demanda, demanda do outro, ou demanda ao outro, tá? Essa é a versão da pulsão de Lacan, completamente diferente de Freud. Então, recapitulando, no desejo é uma pura falta que causa o ato do desejo. Na demanda e na pulsão, vai ser um objeto simbólico, que existe na medida em que se associa a um objeto tridimensional, né, que parece obturar a falta,
mas não obtura, porque o que faz é contornar a falta. No fantasma, o objeto vai funcionar como véu da falta, como algo que vela a falta, justamente na sua condição de objeto de desejo. Assim, em todas as suas dimensões, todas as dimensões do objeto, ele se caracteriza fundamentalmente por faltar, mesmo que de diferentes formas que podem evidenciar ou ocultar a sua condição fundamental, que é justamente a de ser faltoso. O objeto tem uma dupla dimensão, a da falta e a que vem no lugar da falta, que é a obturação dessa falta, que não acontece, né? Quando acontece, a gente tem problemas, né? Não acontece justamente pelo caráter faltoso do objeto. Bom, a dupla dimensão é a da falta, a da obturação dessa falta ou da manutenção e sustentação da falta, tá? Essa dupla dimensão do objeto, ela está sempre presente. O que acontece com a pulsão, e aí eu vou só para mencionar, né? Lacan vai falar que é uma coincidência topológica entre os intervalos da cadeia significante e os buracos do corpo, que serão os lugares especialmente aptos para alojar esses objetos e colocá-los em relação. Isso é o que define uma zona erógena, né? E não uma sensibilidade específica de uma determinada parte do corpo ou de um órgão, tá? O que define a zona erógena é essa coincidência entre os intervalos da cadeia significante com os buracos do corpo, que tem esse talento para alojar o objeto, justamente pela estrutura de borda que portam. Então, toda a função psíquica para o falacer, e isso não se restringe à pulsão, ela vai implicar na relação do objeto, do sujeito ao objeto, tá? Digo melhor, ela vai implicar na relação do sujeito ao objeto essa dimensão da falta de objeto e também redunda na existência simbólica do objeto, tá? A alucinação para Lacan não é uma percepção sem objeto, e sim ela tende a ser a presença mais pura do objeto, né? Sem a dimensão da falta que ele sempre deve portar. Olha que interessante, que na alucinação, ali a gente tem a presença mais pura do objeto. Tá? Uma observação, o objeto A é um objeto e não um significante. Vamos ver mais uma, entre várias definições de Lacan do objeto A, que está na citação 3, que eu coloquei aí para vocês. Esse é do seminário 19. O objeto A é aquilo pelo qual o ser falante, quando está preso nos discursos, se determina. Ele não sabe, em absoluto, o que o determina. É o objeto A, no qual ele é determinado como sujeito, isto é, dividido como sujeito. Ou, em outras palavras, é presa do desejo. Isso dá a impressão de se passar no mesmo plano que as palavras subversivas, mas de modo algum é a mesma coisa. É algo inteiramente regular, é uma produção, produz matematicamente. Pode-se dizer esse objeto A como causa do referido desejo. Tá? Então, trocando em miúdos, né? O que determina o sujeito como dividido é o objeto A. E o objeto A, como causa do desejo, é uma produção matemática. A gente vai ver isso no nosso último tópico hoje. Então, vou passar para a extração do objeto A. Bom, para conceber o objeto A, causa do desejo, como determinante da posição do sujeito, a gente precisa recorrer ao funcionamento do S de abarrado, que é o significante.
significante da falta no outro. S de abarrado se refere a uma falta estrutural. O que significa essa falta estrutural? Que o campo do outro é incompleto. O que quer dizer isso? Todo significante, ele porta algum significado acoplado, né? Todo significante tem o talento para significar. Essa falta estrutural impõe a lei geral da estrutura da linguagem, que sustenta que tudo o que vai significar será não todo, tá? Essa lei postula que toda significação será não toda, será incompleta. Isso é o que significa a incompletude de A. Que a significação plena, última, final, não é possível. Não existe uma significação plena, um significante pleno de sentido sem equivocidade. Todo significante, em virtude da lei da linguagem, e não é da função paterna, em virtude da lei que opera na linguagem, vai significar algo, mas nunca tudo. E isso significa aqui, tá? A incompletude do outro, o abarrado. É importante lembrar aqui que a lei não introduz a incompletude. A incompletude é uma propriedade intrínseca da linguagem. Se existe lei, é porque existe uma incompletude logicamente prévia. A lei é possível para o sujeito falante porque há uma incompletude na estrutura. Alain Badiou trabalha isso muito bem, essa articulação da estrutura com a lei, num livro chamado Ser e o Evento. Eu trabalhei isso no seminário ano passado. Vamos lá, então, para algumas considerações sobre S de abarrado. Como a gente viu, Lacan formula a falta estrutural através de um significante. Isso aqui é um significante, é o significante da falta no outro. Se ele é o significante que designa que no campo do outro falta um significante, não poderia haver nenhum significante que pudesse ocupar esse lugar, certo? Né? Porque ele designa a falta de um significante, como é que um significante vai ocupar esse lugar? Né? Só que S de abarrado é diferente de todos os outros significantes. Vamos ver por quê. Retomando, tá? Na cadeia de significantes falta um. Se para inscrever esse um que falta, a gente colocasse outro no lugar, pronto, já não faltaria mais. Como é que pode haver um significante que não tampa a falta que ele mesmo representa? Por exemplo, pense no seguinte exemplo. Vamos pensar assim, no conjunto da classe B do quinto ano, no conjunto completo, né? Da classe B do quinto ano da escola Parque, né? Esse conjunto completo tem 35 elementos, contando com o professor. Então, num determinado dia, o professor falta, mas manda um substituto. O conjunto continua contando com 35 elementos, certo? O substituto conta como um elemento desse conjunto, então ele continua completo. Por aí vai a pergunta. Então, como é que pode haver um significante que não tampa a falta que ele mesmo representa? Daí Lacan tem uma sacada, né? Que é a seguinte: acontece que S de abarrado tem a mesma propriedade lógica que a raiz quadrada de menos 1. E qual é a propriedade da raiz quadrada de menos 1? É a resposta para essa incógnita aqui. Olha. Tá dando para ver? X ao quadrado mais 1 igual a 0, tá? Então, vamos resolver isso aqui. X ao quadrado igual menos 1. X igual raiz quadrada de menos 1. Tá? A gente chega a isso porque somente menos 1 mais 1 é igual a 0. Tá?
Mas não existe nenhum número. Menos 1 elevado ao quadrado, não existe esse número, né? Nenhum número elevado ao quadrado pode ter como resultado menos 1. Tá. Então, o resultado dessa operação, indicada por raiz quadrada de menos 1, não é exatamente um número, já que não existe um número que possa ser resultado para essa equação. Trata-se aqui de uma operatória racional, que é chamada por Kastner e Newman, que são matemáticos, num livrinho Matemáticas e Imaginação, chamada por eles, essa operatória, de programa de procedimento. É disso que se trata com o S de abarrado, já que não tem nenhum significante que ocupe esse lugar, que possa ocupar esse lugar, né? Então, acho que a gente pode pensá-lo também como um S de abarrado, como um programa de procedimento, para dizer da incompletude do outro. E não se trata aqui do inefável, do indizível, daquilo que a palavra não alcança, né? Algo que inscreve o impronunciável faz com que este não esteja pura e simplesmente colocado como inefável, tá? Assim como na matemática, com a raiz quadrada de menos 1, a função do significante da falta do outro corresponde a uma operação racional precisa e plenamente comunicável. É uma ideia abstrata, formalizada e comunicável. Então, S de abarrado tem a mesma propriedade lógica que a raiz quadrada de menos 1 e se comporta da mesma maneira. Diante da pergunta, raiz quadrada de menos 1 é ou não é um número? A resposta é sim e não, né? E S de abarrado também, do mesmo jeito. É e não é um significante. Por isso, é um significante ímpar, não faz par. Não entra na cadeia. Com S de abarrado, então, a gente tem o seguinte, que há uma falta no outro, o outro não é um todo completo, né? Essa falta se inscreve através de um outro significante, né? E S de abarrado não é um significante como qualquer outro. Como raiz quadrada de menos 1 é um número diferente de todo número natural, tá? S de abarrado se distingue de qualquer significante do outro. E por isso mesmo, ele não tampa a falta que ele mesmo inscreve. Se tampasse, o outro seria completo, tá? Bom, para que o objeto funcione como causa do desejo, é preciso haver a inscrição dessa falta estrutural postulada por S de abarrado para cada sujeito particular. Agora, como é que acontece essa inscrição? É muito frequente se pensar que o significante do nome do pai é quem inscreve essa falta para cada sujeito. Bom, se fosse assim, aqui a gente teria o mesmo problema, né? É que se houvesse um elemento que pudesse inscrever sozinho a falta estrutural para cada sujeito particular, esse elemento anularia a falta na mesma medida em que o supriria, tá? Se o pai, ou o nome do pai, fosse esse elemento, né, que pudesse inscrever a falta, ao inscrevê-la, anularia essa falta. Porque esse modo de escrever a falta no outro, a anula ao completar o outro. Daí a gente teria um outro do outro, um senhor do outro. Como, por exemplo, no Édipo freudiano, né? A onipotência materna passa para a onipotência paterna, tá? O pai funciona aí como o outro do outro. A mãe é castrada, mas aí o pai não. A inscrição da falta estrutural sustenta justamente que não há outro do outro. O que quer dizer que não há garantias. Não tem um outro que seja garantidor da verdade do outro. Aqui não tem recurso, não tem apelação, tá? É a última instância, já de cara, no outro. Isso que quer dizer que não há metalinguagem, né? A propriedade intrínseca do significante, de que toda significação é não toda, é incompleta, não depende da função do pai. É uma propriedade da linguagem, mas que tem que se inscrever para cada sujeito.
particular, tá? E essa inscrição não acontece por um elemento só. Ela se dá a partir da operação da metáfora paterna. Por que Lacan chama de metáfora paterna esse significante, que também é um outro significante, né, ímpar, né? O significante do nome do pai? Aí é toda uma discussão, e isso está muito bem trabalhado num livro chamado A Mulher e o Feminino, no Ensino de Lacan, um livro de várias autoras, Marie-Inès Sarailet, Juliana Saratiegui, Gabriela Mascheroni, Aide Montesano, que vocês conhecem, tem um artigo nesse livro também, está muito bom, né, para tratar esse tema. A metáfora paterna é uma operação sobre a incompletude da estrutura e postula a lei do não todo, a lei da estrutura, né, há como barrado para cada sujeito particular. Quando essa operação, a da metáfora paterna, ela é bem sucedida, tem como resultado a produção de uma significação nova, fálica, né, que é a significação fálica. A extração do objeto A e a inscrição de A barrado para cada sujeito particular, tá? São essas as consequências da metáfora paterna, quando é bem sucedida, que é introduzir uma significação nova, que é fálica, significação fálica, a extração do objeto A e a inscrição de A barrado para cada sujeito particular, tá? Então, vamos ver a fórmula da metáfora. Foi? Tá dando? Esse termo aqui, S, substitui esse aqui na cadeia, e esse, como se repete aqui e aqui, a gente corta. Isso aqui vai dar nisso, tá? S, e aqui é o significado. Então, vamos ver. O termo S substitui S' na cadeia. Substituição indicada justamente por essa barra, tá? S' tá taxado. Essa substituição aqui provoca uma eliminação e não repressão, tá? É uma eliminação. Esse termo é suprimido da cadeia, tá? X é uma significação qualquer, o S no produto, tá, é o significado induzido pela metáfora, que é resultado da substituição na cadeia significante de S' por S. Então, S' some. E a elisão de S', representada na fórmula, é a condição de sucesso da metáfora. Se a metáfora for bem sucedida, esse significante some, né? Há uma elisão, uma supressão dele, né? E isso se aplica dessa maneira à metáfora paterna. Como é que fica na metáfora paterna? Aqui, o nome do pai sobre desejo da mãe, tá? Desejo da mãe sobre um significado qualquer. Isso vai redundar, vou escrever aqui embaixo, porque não tem espaço aqui, tá? Nome do pai, o outro, e aqui eu falo. Esse é o resultado da metáfora paterna, tá? Então, a extração do objeto A é efeito da operação da metáfora paterna. E isso tem uma série de consequências super importantes, como o estabelecimento do campo da realidade, que depende da extração do objeto A, o que implica numa diferença fundamental no campo da realidade, em se tratando das neuroses ou das psicoses, tá? O que acontece aqui? Que todos os significantes de A, né, vão estar referidos ao representante da lei da estrutura, tá?
e isso induz uma significação que é o falo, tá? Bom, citação número 4, que é de uma questão preliminar. Gente, se tiverem que escolher um dos textos de Lacan dos escritos para ler sobre esses temas, é esse aqui. É fundamental, tá? Bom, vamos lá. Citação número 4. Portanto, é como sujeito originariamente recalcado que o S barrado do desejo, suporta aqui o campo da realidade. E o campo da realidade, só se sustenta pela extração do objeto A, que, no entanto, lhe fornece seu enquadre. O campo da realidade se sustenta pelo objeto A, né? Pela extração do objeto A, e essa extração fornece a esse campo o seu enquadre, né? Que está descrito lá no esquema R, que Karina vai trabalhar, justo o que não acontece no esquema I, tá? A extração do objeto A faz desse objeto algo impossível na realidade 3D, considerado como causa perdida e não como alguma coisa que, por faltar, é possível querer e ir atrás e obter, né? A falta do objeto se localiza no nível da estrutura. O que quer dizer isso? A estrutura porta uma incompletude e o objeto A, causa do desejo, é resultado de uma operatória sobre essa incompletude da estrutura. A incompletude da estrutura se coloca para todo sujeito, mas a extração do objeto A pode estar inscrita e operar para um sujeito e não para outro. Sujeito aqui não corresponde a indivíduo, tá? Sujeito é aquilo que um significante representa para outro. É aquilo que aparece, é o tema, o assunto, aquilo que aparece entre os intervalos do significante. Bom, quando a legalidade da metáfora paterna é estabelecida, a incompletude inscrita... Puxa, 9 horas. Eita. Quando essa legalidade é estabelecida, a incompletude inscrita para todo significante se converte na falta em relação ao objeto A, causa do desejo, e o sujeito vai ser representado por todo significante, tá? Todo e qualquer significante pode representar o sujeito, justamente porque todos os significantes estão submetidos a essa lei, e, portanto, o sujeito também. Mas a metáfora paterna pode não operar e a extração do objeto A pode não acontecer. Se a falta se articula estruturalmente à lei da estrutura para cada sujeito, ela funciona, aí sim, como objeto causa do desejo. Caso contrário, não. Tá? A extração faz desse objeto, que nunca houve, que é perdido desde a origem, objeto A, que é objeto causa do desejo inconsciente, em torno do qual gira a pulsão. A extração do objeto A estabelece o objeto como impossível, ou seja, como real, tá? E funciona como marco da realidade. Bom, a realidade se fecha pela introdução, caso a caso, de algo que não pertence à realidade física, que é o impossível. Sem um limite inscrito simbolicamente que marque a realidade, estabelecendo o que é possível e o que é impossível de acontecer, que diferença teria um sonho e uma alucinação? Né? Não haveria possibilidade de estabelecer essa diferença. Essa questão do estabelecimento de um impossível vai ser muito melhor trabalhada com Karina nos temas seguintes, tá? Então, o importante é a gente pensar aqui que o impossível, ele não está na realidade natural, ele é estabelecido a partir de uma operação simbólica, tá? Então, a citação, a quinta, eu acho que é a penúltima. Essa é de Alfredo Edelstein, em Estruturas Clínicas. No mundo natural, não há o impossível enquanto tal, a não ser que se produza o fechamento com um elemento vazio. Mas ao se inscrever, esse vazio se torna operável porque se torna limitado.
tá? Limitado pelo próprio fato da sua inscrição. Ou seja, o que determina a realidade e articula essa realidade tal como ela funciona no campo das neuroses, do intervalo ou da extração do objeto A, o que determina essa realidade como um campo fechado é que se estabeleça um limite. E o limite aí, gente, é um limite na cadeia significante, né? Não é esse, é de menino que se torce o pepino. O limite aqui não é torcer o pepino de menino, né? Isso é um ditado, assim, da minha bisavó, né? Bem velho, né? Mas é só para dizer que o limite aqui é na cadeia significante. Se a cadeia significante tende ao infinito, o campo da realidade não se estabelece, não se circunscreve. Tá? Terceiro ponto do nosso tema trabalhar hoje, que é desejo e demanda. Sexta citação. E última. O objeto A não é nenhum ser. Isso está em Lacan no Seminário 20. O objeto A não é nenhum ser. O objeto A é o que supõe de vazio uma demanda. E, afinal de contas, é só definindo-a como situada pela metonímia, isso é, pela pura continuidade assegurada do começo ao fim da frase, que podemos imaginar o que pode ser um desejo que nenhum ser sustenta. Quero dizer, que é sem outra substância além daquela assegurada pelos próprios nós. Na Zahar, na edição da Zahar, os 4 parágrafos anteriores a esse foram suprimidos. E consta aqui, no lugar de demanda, pedido. Né? É impossível, é impossível. Eu acho que o Seminário 20 da Zahar é dos piores. Né? A começar pelo fato de que a exposição de Recanati foi suprimida, a exposição sobre a compacidade foi suprimida, não dá para entender. Né? Mas tem uma versão em português da letra freudiana que está super boa, né? E que eu não sei se vocês têm acesso, se é possível ainda ter acesso. A letra freudiana é uma instituição psicanalítica do Rio de Janeiro. Bom, o que a gente tem aqui nessa citação? Que nenhum ser corresponde ao ser do objeto A. Tá? Ele se articula no vazio da demanda, nas entrelinhas onde a demanda se situa. Lacan coloca o desejo como sendo sem substância e não suportado por nenhum ser, suportado apenas por uma articulação de nós, né? O nó borromiano, por exemplo, né? Os nós, que são as articulações do circuito da demanda. A demanda, ela está nas entrelinhas, o que nos permite justamente perguntar sobre o seu sentido, o que permite ao sujeito perguntar sobre o seu sentido. Isso é o que ele diz, mas o que é mesmo que ele quer? Né? Bom, então, para pensar a articulação entre demanda e desejo, Lacan recorre a a figura topológica do toro. Pensa aqui num bucle significante, né? Encadeado. Se esse encadeamento fosse assim, isso aqui é um bucle, tá, gente? Se fosse assim, né, a gente teria aqui uma cadeia aberta ao infinito, tá? Em relação mas não é assim que acontece, né? Esse encadeamento precisa ser pensado, Lacan coloca como os anéis de um colar que se fecham, né, e se juntam aos anéis de um outro colar. Então, esse encadeamento seria pensado assim. Isso aqui é uma cadeia significante, que precisa se fechar. Ao se fechar, a gente tem aqui um toro, tá? O que quer dizer isso? O toro, quando ele é submergido, o toro é uma figura topológica de 2 dimensões, tá? Mas ele é submergível no espaço 3D e ele fica igual uma câmara de pneu,
Tá parecido uma cama de pneu aqui? Aqui, ó. Essas aqui são as articulações da demanda, que ao se fechar, produz esse vazio central aqui, onde se coloca o objeto A. E, portanto, onde se coloca o desejo. Tá? Mas é preciso esse fechamento para que se arme o desejo. Ele se arma justamente por essas articulações da demanda, né, que, por se fechar, permitem a interpretação do desejo. Né? Vocês estão lembrados, né, dessa afirmação de Lacan, que é muito repetida, que é: o desejo é sua interpretação. Mas ele só é passível de interpretação se há o fechamento, senão não é possível. Tá? Então, o desejo corresponde a esse vazio central, onde se localiza o objeto A. E nenhum ser é suporte desse desejo. Esse desejo não tem nenhuma substância, mas é assegurada pelos nós, pela articulação da demanda. Tá? Pelos nós entre a articulação entre sujeito e o outro, entre demanda e desejo, entre R e o real, o simbólico e o imaginário. Bom, a essas alturas, eu espero que já esteja claro que o desejo não é causado ou produzido pela função paterna, o desejo não é vontade disso ou daquilo, mas sim estar causado e ser movido por uma falta. Tá? Então, como é que se articulam demanda e desejo na relação do sujeito com o outro? Daí a gente tem essa figura que são os dois toros entrelaçados, tá? Vou tentar fazer aqui. Mas não me garanto. Dá para ver aqui? Dá para ver... Aqui eu tenho, nesse toro aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Não, se eu for ler o chat não dá. Não dá. Olha o que acontece aqui. O buraco central desse toro aqui corresponde a uma das voltas da demanda, lembra? Aqui as voltas da demanda. Tá? Corresponde a uma das voltas da demanda, eu fiz para atrapalhar. Desse toro aqui. Tá? Então, a gente pode ver que esses dois toros entrelaçados nos permite dar conta de uma realidade fechada, particular para cada falacia, para cada sujeito falante, né? Mas enlaçado ao outro em emissão de outridade. Aqui sujeito, aqui outro. Tá? Um toro representa o sujeito, o outro representa o outro. A gente pode ver como a demanda de um, chamada de geratriz, essas voltas, corresponde ao desejo do outro, chamado de diretriz, esse buraco central, tá? Então, como a geratriz de um se converte na diretriz do outro e vice-versa. A demanda de um se converte no desejo do outro e vice-versa, tá? O que significa isso? Que demanda do outro é a demanda do outro e não o desejo do outro que marca o desejo do sujeito, tá? Não é o desejo do outro, mas a demanda do outro que marca particularmente o desejo do sujeito. Não existe desejo independente da demanda do outro. O desejo está articulado aos significantes da demanda do outro, que é isso que a gente viu aqui, tá? Com as articulações da demanda no toro. Mas ele não é articulável na medida em que o desejo indica justamente o além das demandas particulares do outro, tá? O desejo se situa, nesse sentido, o que quer dizer? Que o desejo se situa no para além das demandas do outro. A demanda do outro marca e particulariza o desejo, mas é o desejo do outro que dá a forma e a estrutura de desejo ao desejo do sujeito.
né? O que quer dizer isso? Deseja desejo do outro. Quer dizer o quê? Que é como o outro que desejamos. Não quer dizer que eu quero o que o outro quer. Tudo bem, tem essa dimensão também, mas o fundamental não é isso. O fundamental é que é como o outro que a gente deseja. Então, para todo caso em que a metáfora paterna operou, o desejo está perfeitamente articulado aos significantes da demanda do outro. Toda demanda produz um além da demanda. Justamente porque ela está sempre nas entrelinhas, e mesmo que a demanda pareça explícita, né, a gente pode perguntar pelo sentido, isso é o que ele está me pedindo, mas o que é mesmo que ele quer? Né? Qual é o desejo? O que ele quer com isso? Toda demanda, então, produz um além da demanda. Não há demanda que exista sem o além dela, porque é impossível que, pela via da demanda, o sujeito anule o efeito dessa mesma demanda. Né? Por quê? Porque o que está além dela é justamente o que a gente chama, Lacan chama de desejo. Tá? A gente não deve confundir desejo com metonímia. Se o desejo é particular, ele não pode ser metonímico. Senão, seria desejo disso, daquilo, aquilo outro, ao infinito. Né? É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Né? Tudo e qualquer coisa. Bom, a gente viu com os toros que é preciso um fechamento para haver desejo. Ou seja, para que aquela articulação de demandas se arme num circuito e permita a interpretação do desejo, é preciso um fechamento. Do mesmo modo, como é que o analista interpreta sem fechar a cadeia de significantes? Né? No puro deslocamento metonímico da associação livre, é impossível a interpretação assim. O ato de desejo só é concebível se a falta do desejo não tende ao infinito. Se o objeto se torna infinito, ele pode ser tudo, né? Tudo. Então, qual poderia ser o ato de desejo? Né? Se o objeto tendesse ao infinito. Se o desejo tendesse ao infinito. O desejo deve estar essencialmente limitado para que possa ser articulado a um ato, que a gente sabe não vai cancelar a falta. E aí é que tá, mas como é que é isso? A gente não continua desejante? Sim, né? Porque esse ato de desejo, mesmo que se feche, ele não cancela a falta, que é estrutural. Vai restar sempre uma falta devido à falta de instinto. Por exemplo, o ser humano não tem inscrito geneticamente o objeto que lhe corresponda, né? Então, vai restar sempre uma falta a nível sexual, por exemplo, não uma falta de objeto de desejo ou de parceiro, mas da capacidade desses, do objeto do desejo, do parceiro, de cancelar a falta, tá? A falta não é cancelada. E mesmo assim, o ato de desejo é possível. A interpretação do desejo é possível, porque se fecha. Se fechou, se arma outra, tá? A função da causa como motor do desejo continua operando, continua funcionando. Então, considerando o que eu trabalhei até agora, dá para deduzir que a estrutura do desejo implica desconhecimento, né? O problema do nosso desejo é que nunca é nosso, é como o outro que a gente deseja, né? Então, é enquanto outro que o sujeito deseja. Ninguém é eu no desejo. Eu desejo é uma coisa, é o sonho neurótico, mas é a impossibilidade total, né? Por quê? Porque a gente não sabe desde onde deseja. Então, a pessoa poderia chegar a encontrar o que deseja, mas o que ela não pode encontrar é de onde deseja isso. Porque o desejo do homem é desejo do outro. E por isso o desejo padece dessa opacidade, desse desconhecimento, tá? Lacan vai dizer que permanece certa insciência nos termos dele, e essa insciência se refere justamente àquilo que a gente não pode saber. É uma insciência em relação ao desejo, que não se aplica tanto ao objeto, né? Ao objeto do desejo, ao que se deseja, né? O que a gente não sabe é desde onde a gente deseja. O que não dá para saber é que seja eu o sujeito, aquele que deseja. Aí cito uma frasezinha pequena de Lacan no Seminário 10, que é: enquanto eu desejo, nada sei sobre aquilo que desejo.
Ou seja, o objeto A é o nome desse objeto de que não sei, né? Esse objeto causa. Se há um desconhecimento em relação ao desejo, o sujeito demanda ao outro pelo seu desejo. Ele está forçado a fazer essa pergunta ao outro, porque ele não pode saber, né? Então, o sujeito pergunta ao outro, o que eu quero? O que quero? Essa pergunta volta do outro, a partir do outro, invertida para o sujeito, né? Ela volta como outra pergunta, que é, o que quer? O que você quer? Né? Lacan diz que essa pergunta que o sujeito recebe do outro como resposta vai conduzi-lo para o ato de seu próprio desejo. Esse ciclo ainda continua com uma terceira inversão, que é o sujeito inverte a pergunta do outro, né, que em segunda instância foi a resposta à pergunta do sujeito, né, aí o sujeito tem uma tréplica e pergunta ao outro, o que você, outro, quer de mim? Essa inversão é estrutural, considerando que o meu desejo é desejo do outro, tá? Se a minha pergunta é pelo meu desejo, será enquanto o outro que eu desejo. E só vou poder resolver essa questão se for estabelecida a função do objeto A, objeto causa do desejo do outro. Tá? E aqui a gente tem que introduzir o fantasma, porque a modalidade estrutural da pergunta é aquilo que a gente chama de fantasma. Tá? Fantasma implica isso, né? Quer dizer, a modalidade estrutural da pergunta. Nas edições brasileiras, a gente não encontra fantasma, a gente encontra fantasia no lugar, tá? Mas em francês tem uma distinção, eu não vou entrar nisso agora, estou muito adiantada já na hora, e ainda tem mais uma outra parte para dar conta. Então, o fantasma, que funciona como o suporte do desejo, é a única forma que o sujeito tem de elaborar algo dessa opacidade do desejo, tá? Que se produz na vida do sujeito neurótico. Essa opacidade do desejo se produz na neurose. É por isso que Lacan teoriza toda a prática clínica com a neurose como a clínica da pergunta. Pergunta estruturada pelo fantasma. E aí a gente tem um problema em relação às psicoses, que eu vou trabalhar lá na frente com vocês, tá? Então, para as neuroses, fica estabelecido que o desejo, como conceito psicanalítico, inscreve a função da falta. E isso acontece tanto no nível do sujeito desejante, como do objeto desejado, tá? O que a gente entende normalmente como sujeito desejante é o sujeito na medida em que ele deseja, né? A gente entende assim para resolver o problema do desejo. Na direção da cura, consta que o sujeito aparece a si mesmo como desejo, não como desejante. Alfredo Edelstein propõe que sujeito desejante é uma fantasia neurótica, né? Sujeito desejante, bom, é a gente que quer virar sujeito desejante, né? Até porque isso corresponde ao ideal moderno do sujeito como eu e como agente. Sujeito equivalente a agente, equivalente ao eu, né? Então, o eu desejo e ajo, né, corresponde ao ideal moderno, trabalhado por Alain Deliberat no primeiro volume da Arqueologia do Sujeito, isso está em português. Bom, tanto é assim que, com frequência, a gente vai atrás de um analista porque descobre que, às vezes, parece que a gente não deseja. Então, tem algo errado comigo? Eu não estou querendo nada, né? Mas o sujeito desejante da psicanálise lacaniana não é o sujeito como aquele que deseja, mas sim o sujeito enquanto desejo, né? Isso está lá na Direção da Cura, um dos textos que eu passei para vocês. Bom, vamos embora para o fantasma, porque desejo e fantasma precisam ser elaborados conjuntamente. E a gente pode ver isso no gráfico, que articula desejo, a pergunta, que foi, e o fantasma, no gráfico do desejo, tá? O matema do fantasma, eu já desenhei aqui para vocês. Aqui a gente tem o S barrado, o objeto A e o losango, né, que define a relação entre eles.
essa fórmula é uma espécie de algoritmo composto por letras para indicar que não existe nenhuma significação que em si mesma seja absoluta. O fantasma, enquanto tal, carece de significação. Essa escrita algébrica deixa em aberto o estabelecimento de qual será a significação do outro que vai se colocar para cada caso. O que o fantasma estabelece é uma série de condições para o sujeito, definindo a posição do sujeito frente ao desejo como resposta à demanda do outro, tá? A rigor, trata-se da resposta ao além da demanda que se constitui no desejo, como a gente viu há pouco. O fantasma é um suporte da função do sujeito como desejo. Uma definição de fantasma de Lacan na direção da cura é: o fantasma corresponde à posição do neurótico em relação ao desejo na medida em que ele aparece a si mesmo como desejo, tá? E não como desejante. Tá aqui a parte em que Lacan citou o sujeito como desejo. No texto de Uma Questão Preliminar, a gente já viu a citação, né? Lacan afirma que o campo da realidade só se sustenta pela extração do objeto A e só funciona obturando-se com a tela do fantasma. O fantasma é também postulado por Lacan enquanto tela de projeção que dá a ver, né, que mostra, como um véu, né, que mostra e oculta. A gente viu a questão da opacidade do desejo, né? Bom, então é postulado por Lacan como uma tela e também como um marco da realidade que limita a cena, que enquadra a cena. Voltando então ao Matema, tá? Sujeito barrado é o sujeito dividido pelo significante, condenado a aparecer entre significantes, e não há nenhum significante que por si só o represente em sua totalidade, né? Por isso é o sujeito desvanecido, dissipado pelo efeito mortífero do significante, né? Também caracterizado por Lacan como o fading, né, do sujeito, e o spaltum. Aqui a gente tem a alienação, né, que é esse efeito mortífero que o significante opera sobre o sujeito, que ele fica condenado a aparecer pelo significante. É pela incidência do significante que a existência do sujeito se desvanece. O interessante é que, ao tentar, né, recobrar algo de vida, né, e redobrar a palavra, tentando fazer com que S2 resgate o efeito mortífero de S1, o sujeito só vai conseguir com isso cavar um buraco ainda maior entre um e outro, né? Por exemplo, isso que é comum a gente escutar e falar, né, e sentir e perceber, que eu não estou conseguindo me expressar, não é bem isso que eu sou, não é exatamente isso que eu sou, eu não consigo dizer o que se passou, né? E quanto mais a gente fala, mais se enrola. Porque não existe uma palavra que apague o efeito da palavra no sujeito falante, tá? O que a psicanálise descobre é que justamente onde se manifesta a falta de existência ao sujeito, aí mesmo é onde o sujeito se sustenta, tá? Ou seja, tem esse mesmo caráter do objeto, tá? Uma insubstancialidade. Bom, claro, muito a contrapelo do sujeito da modernidade, de que acabei de falar para vocês, né? Que se estabelece numa equivalência entre agência e eu. E o sujeito se sustenta nessa falta de existência, de substancialidade, como? Em forma de pergunta. Por isso a clínica da neurose é a clínica da pergunta, né? O que poderia ser formulado desse jeito: eu sou aí onde me pergunto quem sou. O que sustenta o sujeito, então, é a função da pergunta. A função da pergunta porta certa duplicidade, porque, por um lado, ela tende para a falta, e, por outro lado, tende justamente a suprir essa falta.
O outro elemento do matema, que é o objeto A. A gente já viu que o que resgata o sujeito do efeito mortífero do significante é estar do lado de objeto causa do desejo do outro, né? Está nesse lugar de objeto causa do desejo do outro. O objeto como causa não pode ser esse ou aquele objeto específico. Por isso, há uma indiferença acerca do objeto. Tanto faz, qualquer que seja ele, né? A manobra do sujeito, então, é operar sobre essa indiferença. Porém, né, o objeto, enquanto indiferente, não é o fundamental no fantasma. O fundamental do fantasma é a função de sustentação do desejo que esse objeto porta, exerce, né? Que é justamente o que possibilita esse tipo de formulação. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa. O que possibilita isso é o fantasma. Lembra que eu falei que o fantasma cria condições para o sujeito? Então, ele cria as condições para a interpretação do desejo. Daí eu posso chegar à conclusão de que isso que me falta é exatamente o objeto do meu desejo, tá? E isso é passível de interpretação. O sujeito só vai poder encontrar aquilo que vem a ocupar esse lugar explorando o desejo do outro, né? E o outro em sua dimensão inconsciente, tá? Não é o que mamãe quer que eu seja, ou o que papai quer para mim. A via de acesso ao desejo, proposta por Lacan, não é referida a um objeto, seja ele qual for, mas a articulação, feito um nó, dessa relação do sujeito ao outro. O outro faltoso, inconsciente do que lhe falta. O outro enquanto ele não sabia, né? O outro do desejo, por fim, o outro barrado, tá? Esse A do matema do fantasma corresponde a um objeto imaginário que funciona obturando a falta do objeto A causa do desejo, tá? Então, existe um objeto imaginário que recobre esse objeto A causa do desejo. O objeto A da fórmula do fantasma vela esse objeto impossível de encontrar. Por isso o fantasma funciona como uma tela que oculta e limita. O objeto implica numa saída para o impasse do sujeito. Eu não vou trabalhar isso agora porque eu pretendo desenvolver esse impasse no tema das psicoses. Eu estou prometendo muita coisa para lá, né? Vamos ver se vai dar. O último elemento é esse aqui, né? O furo. Define a relação entre S barrado e A como assimétrica. A gente pode ler esses sinais como o sinal de menor e maior da matemática, né? E ou. O que ele indica fundamentalmente é a ausência de proporção, que é justamente marca aqui a impossibilidade da relação sexual, tá? Representa a extração do objeto A, representa um marco, um limite, é fundamental, né? Daí a gente parte para o último ponto, que é a operação matemática de onde se deduz o A, o Azinho, o objeto A. Tá? Lacan parte de A. Eu vou ter que apagar isso aqui. É a última coisa, espero ser bem breve. Lacan vai partir de A. Aqui. Epa. Ele vai dizer que esse aqui é o lado do outro. Tá? A, que é o outro originário, o lugar do significante, o tesouro dos significantes. Do outro lado, Lacan coloca S. Ele vai chamar de meu lado. Esse esquema da divisão está no seminário 10 e ele passa por diversas formulações. Eu vou trazer para vocês o terceiro esquema da divisão do seminário 10. Está na bibliografia, tá? Aqui do meu lado, Lacan supõe, coloca S, o significante, tá? E supõe aí um sujeito em potência.
um sujeito hipotético na origem da dialética com o outro, que se constitui no lugar do outro. Lacan está fazendo aqui uma conjectura para pensar a divisão do sujeito e o advento do objeto A. Tá? Ele pensa aqui o sujeito numa espécie de nível mítico, um sujeito que não existe ainda e que só vai existir a partir do significante. Tá? Daí, Lacan supõe que esse sujeito mítico faça a seguinte pergunta. Né? Em A, dentro de A, quantas vezes S? Quantas vezes S está em A? Trocando em miúdo, quantos significantes cabem no outro? É uma pergunta hipotética realizada por um sujeito hipotético, tá? Quantos S's cabem em A? Essa pergunta corresponde aqui à operação matemática. Quantas vezes 3 cabe em 7? Corresponde à divisão? Em francês, acho que a divisão é formulada assim, né? Em português, aqui no Brasil, a gente coloca dessa forma, né? A dividido por S. Então, a pergunta é, quantos S's cabem aqui? Eu vou tirar isso aqui, porque aqui fica mais claro esses dois lados. Me parece importante na formulação de Lacan, tá? Então, o A é o dividendo, o S é o divisor, tá? E essa operação produz um resultado e um resto, não é uma divisão exata, tá? O resultado da divisão, conhecido por quociente, é A barrado. Tá? E está do meu lado, A barrado está do meu lado. Na medida em que é aquilo que me constitui como inconsciente, ou seja, o outro, como aquele que eu não atinjo, me constitui como inconsciente, tá? Só que a gente não pode determinar nunca uma cifra inteira das vezes que S cabe em A, de quantas vezes S cabe em A, isso é impossível. Então, não é uma divisão exata. Aqui é de fato uma divisão como 7 por 3, tem um resto, e esse resto é A. Tá? E Lacan vai dizer algo super importante, que esse A é a prova e a garantia da alteridade do outro. Então, se a divisão fosse exata, a gente poderia pensar que haveria relação sexual. Por quê? Porque haveria uma correspondência total entre sujeito e outro, uma proporção absoluta entre sujeito e outro. O que garante a alteridade do outro é esse restinho aqui. É a extração do objeto A, que é o resto dessa operação de divisão de A por S. Tá? Vamos ver, então, o Azinho. Essa divisão de A por S sobra sempre um resto. E não se trata, nesse resto, de um indizível para o sujeito, de um significante que escapa, que não é possível capturar. Trata-se de que no outro não existem apenas significantes. Esse resto, que não é significante no outro, é o que salva o outro do aniquilamento, da destruição, né, de ficar reduzido a nada. Ainda que a gente conseguisse estabelecer uma lista super extensa dos significantes do outro, o outro não ficaria aniquilado, anulado por isso. O outro é isso, e acabou. Não. O outro subsiste porque o resto é também uma parte dele. Nem tudo é significante no outro. Né? Então, Lacan reconhece nesse resto, por analogia, o objeto perdido. Por um lado, causa de desejo, e por outro, de angústia. Tá? E, por fim, o lugar de S barrado. Lacan coloca S barrado aqui. Em formulações anteriores, no seminário 10, esse S vem antes de A, tá? Mas é só mas como não representa muito nada, é como se fosse uma etapa intermediária nessa operação de divisão aqui, tá? Os dois termos, S barrado e A, né, que compõem o fantasma, eles estão do lado objetivo da barra, do lado do outro, né?
O que quer dizer que o fantasma está inteiramente do lado do outro. Esse aqui. O que a gente teria que fazer com esse resto aqui? Né? A sobre S. Né? Esse A sobre S, Lacan vai dizer, é o que fecha a operação de divisão, que é equivalente ao S barrado. Tá? Na Staffel consta da seguinte maneira, isso não está na edição das AA. A razão é uma divisão por fazer. Isso aqui é uma razão, tá? Ela implica numa divisão a ser feita, tá? Então, a razão A sobre S é justamente o que representa S em sua irredutibilidade, tá? Se S barrado e A ficam inscritos aqui do lado do outro, é porque provém do outro. E o que fica do outro lado, aqui, é a função do inconsciente como tal, que corresponde ao intervalo no cerne do outro barrado, tá? Ao intervalo no cerne do outro, que equivale ao outro barrado, tá? Bom, 9h30, vou encerrar por aqui. E deixa agora eu ver o chat. Vixe, peraí, tem muita coisa. Bom, a Rafaela pergunta: a hermenêutica do Édipo que Freud utilizava não seria talvez apropriada para o tempo e época de Freud? Hierarquizados, patriarcais. Vejo alguns autores modernos, como Jorge Forbes. Vê alguns autores modernos, como Forbes, nisso de tomar o Édipo como uma hermenêutica. Claro que está ligado, né, a isso, né? Como você coloca, o tempo e a época de Freud, né? Patriarcal, machista, é óbvio que está, né? Mas a questão que eu queria ressaltar é que o Édipo funciona como uma chave de leitura, né? E por isso uma hermenêutica, ou seja, tudo é interpretado à luz do Édipo. Tudo é falta do pai, né? Carência da função paterna. Era nesse sentido, né? A Lu está dizendo que o seminário 20, sim, está disponível, basta mandar um e-mail para a letra freudiana e solicitar. Ótimo, porque está muito bem colocado, tem a aula de Recanati lá, tem sobre a... Está completo, tá? Está completo. Imagina, 4 parágrafos suprimidos, isso é o de menos, porque suprimiram 2 aulas enormes, extensas, fundamentais para entender o conceito de gozo, por exemplo, né, que é essa articulação que Lacan faz com a compacidade, que a gente não entende o que é, porque é um conceito da matemática, foi suprimido, vira uma loucura isso. E... esqueci o que eu ia dizer, daqui a pouco vem. Gilberto, sim, o touro rosquinhas, isso, uma rosquinha, imagina uma rosquinha, ou aquela figura das alianças, né, assim. João, gostaria que depois você explorasse um pouco mais do desejo como outro. O desejo é desejo do outro, assim Lacan formula, né? Quer dizer que é como outro que a gente deseja, porque a gente desconhece o desejo está sempre no campo do outro, o que quer dizer que é como outro que a gente deseja. Né? Essa formulação, eu desejo isso, é uma aspiração neurótica, porque é impossível você saber desde onde você deseja. Eu quero isso, mas de onde vem esse querer? Né? O que Lacan afirma com essa ideia aí, né, é de que há uma impossibilidade de se resolver a questão do desejo fechado em si mesmo. Isso é muito comum,
né, na clínica da neurose, que é sobretudo porque esse ideal do sujeito moderno, que Alain de Liberat diz que se estabelece numa equivalência entre agência, que é sujeito é esse que age, que faz, que acontece, equivalência entre agência e eu, né? Estabelece, me perdi já, uma autossuficiência, né? A autossuficiência faz parte desse ideal do sujeito moderno. Eu me basto, então eu preciso saber o que eu quero. Será que é isso que eu quero? Sou eu que quero ou meu pai que queria para mim? Isso é uma questão impossível de resolver, né? Por quê? Porque o desejo está sempre no campo do outro. É nesse sentido? Não sei se te respondi. Luiz Boto, podemos encontrar em Lacan vários sentidos para o desejo do outro, desejo pelo fantasma, desejo como pura negatividade, sim, né? Todos articulados à extração do objeto A, né? O mesmo para o sujeito, o efeito da falta da estrutura, o assunto, às vezes é o indivíduo, sim. Qual o sentido dos dois termos quando você traz a ideia do sujeito como desejo? Sujeito S barrado, tá? Nada de indivíduo aqui, S barrado. João, poxa, podia até ter continuado. Quem? Luiz, nunca vi essa explicação do esquema da divisão tão bem feita. Muito bom, obrigado pela aula. Obrigada, Luiz. Deu trabalho. João, nesse sentido, na clínica, o desejo se apresenta enquanto um impossível? Não. Não. Porque é possível, e é possível a sua interpretação a partir das voltas da demanda, tá? E de um fechamento, tá? Alguma pergunta mais? Podemos ficar por aqui, então? Bom, eu acho que a próxima é a apresentação de investigação do Pedro, né? Meados de junho, acho que dia 14, se não me engano, a gente vai mandar e-mail para todo mundo. Depois, Karina com o esquema R, tá bom? Bom, obrigada pela paciência e até a próxima. A gravação, quem quiser acessar, vai ficar no mesmo link, tá? Tchau, até a próxima.